Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, a Polícia Federal realizou uma operação para desarticular uma quadrilha que produziu 20 milhões de reais em notas falsas. O dinheiro era distribuído pelos Correios a 14 estados. A Operação Predador foi deflagrada pela Polícia Federal para cumprir mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma associação criminosa suspeita de confeccionar notas falsas. Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal de Anápolis, em Goiás. A investigação apontou que a fábrica estava situada em Águas Lindas, em Goiás. Era a partir do município que os suspeitos colocavam as notas falsas em circulação, inclusive com cédulas de R$ 200. De lá eram remetidas a pelo menos outros 14 estados por meio dos Correios. As investigações começaram em setembro do ano passado, depois que a Polícia Federal apreendeu uma carga de R$ 200 mil em dinheiro falso. De acordo com a polícia, a impressão era de alta qualidade e as cédulas eram muito similares com as autênticas. Para a PF, o suspeito da fabricação confeccionou mais de 20 milhões de reais em dinheiro falso entre 2020 e 2021. Ele foi indiciado por crimes de moeda falsa com associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a mais de 25 anos de prisão. E olha só que bacana, o governo federal definiu mais de 50 tipos de cirurgias como prioritárias no SUS. A intenção do Ministério da Saúde é agilizar atendimentos e reduzir as filas. A relação das 54 cirurgias consideradas prioritárias no Sistema Único de Saúde foi publicada no Diário Oficial da União. E entre os procedimentos estão a correção cirúrgica de estrabismo, tratamento de varizes, deformidade da coluna, vasectomia e laqueadura tubária. De acordo com a publicação, a escolha das cirurgias levou em conta a grande demanda reprimida e as filas de espera significativas. O objetivo é aprimorar o acesso e a qualidade assistencial para os pacientes. Com as mudanças, alguns procedimentos foram retirados da lista de prioridades, alterando ainda os valores do serviço hospitalar necessário para cada operação. Também ficou estabelecido que os recursos a serem incorporados ao limite financeiro anual são de R$ 336 milhões e 800 mil reais. De acordo com a portaria, os tratamentos devem ser financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação durante 6 meses, para a formação da série histórica necessária à sua incorporação ao limite financeiro de média e alta complexidade. E nos destaques internacionais, as forças ucranianas resistem na importante batalha do Donbass. O presidente Volodymyr Zelensky garantiu que as tropas se mantêm firmes contra as forças russas na estratégica cidade de Severodonetsk, onde são travados combates que podem determinar o destino da região. A Rússia, que repetidamente pediu aos países ocidentais que não interfiram no conflito, garantiu ter bombardeado um centro de treinamento de mercenários estrangeiros na região de Zitomir, a oeste da capital ucraniana. Em Kiev, o ministro do Interior declarou que a capital não corre perigo imediato, ainda que as tropas mantenham uma linha de defesa ao redor da cidade. Em Moscou, o presidente russo comparou as suas ações com as do czar Pedro o Grande, que no século XVIII lutou contra a Suécia e ocupou parte do território. Quando ele fundou a nova capital, nenhum dos países europeus reconheceu o território como Rússia, todos reconheciam como Suécia. Mas desde o começo dos tempos, havia gente vivendo ali, junto com os povos fino-úgricos, e esse território estava sob o controle do Estado russo. A Rússia concentra o ataque em Severodonetsk e na vizinha Lysychansk, posições cruciais na conquista do Donbass, formado pelas províncias de Luhansk e Donetsk, controladas parcialmente por rebeldes pró-Rússia desde 2014. As tropas russas controlam parte deste antigo centro industrial e destruíram parte do Palácio de Gelo, um dos símbolos da região.
A ONU alertou nesta sexta-feira que o fenômeno climático Laninha, que afeta as temperaturas globais, agrava secas e inundações, deve continuar por alguns meses e possivelmente até 2023. O fenômeno, que ocorre em períodos de 2 a 7 anos, provoca um resfriamento em grande escala das temperaturas da superfície na zona equatorial central e leste do Oceano Pacífico. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial da ONU, há 70% de chance de que o Laninha, que começou em setembro de 2020, continue pelo menos até agosto. O fenômeno tende a resfriar as temperaturas em todo o mundo, ao contrário do El Niño, que tem efeitos de aquecimento nas temperaturas globais. A OMM afirmou que as secas que afetam o chifre da África e a América do Sul têm a marca do Laninha. A organização também acredita que as chuvas acima da média no Sudeste Asiático e na Austrália podem estar ligadas ao fenômeno, assim como as previsões de uma temporada de furacões mais intensa no Atlântico. E de volta ao Brasil, mais de 100 representantes de editoras e livrarias se reuniram para apresentar de forma gratuita os lançamentos da literatura na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. A leitura pode te levar para lugares incríveis. Estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre vários assuntos. Ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico e amplia a habilidade na escrita. Uma pesquisa aponta que os brasileiros passaram a ler mais durante a pandemia. Mas, para os especialistas, o número ainda é pequeno em relação a outros países. Entre 3 a 5 livros, né? A brasileira ainda tem que ter a vontade e até a curiosidade da leitura. Eu acho que é um pouco da iniciativa mesmo da família, né? Trazendo texto própria dentro da família, e nisso faz com que a população comece a ler um pouco mais, né? Para incentivar a população a procurar o caminho da leitura, uma entidade criou uma feira de livros ao ar livre em São Paulo. O evento reúne 120 expositores de várias partes do Brasil. Aqui você pode encontrar desde a literatura infantil até lançamentos. Essa é a primeira feira em que o visitante pode entrar de graça. As pessoas podem vir aqui, tem sarau, tem eventos, palestras. A importância da feira, assim, a questão do acesso à cultura, as pessoas terem oportunidade, tem várias editoras, as pessoas podem comprar livro de várias editoras diferentes, algumas editoras dão desconto, então culturalmente para a cidade é um evento muito importante. Hoje, com a tecnologia, você pode encontrar e ler um livro pela internet, usando um celular igual a este aqui. Se você pensa que isso diminuiu a procura pelo livro impresso, aí é que você se engana. Porque ter um livro em casa ainda é um prazer insuperável. Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, foram vendidos cerca de 5,5 milhões de livros, quase 5% a mais do que o mesmo período de 2020. Então ela tem o prazer de ter o livro físico. A gente vende, às vezes, o e-book e o livro físico, porque a pessoa quer ler, por exemplo, num aparelho, no celular ou num Kindle, alguma coisa assim, mas ela quer ter o livro físico guardado na estante como um bem mesmo, sabe? O material. Então acaba vendendo muito também, às vezes até a parceria da venda casada, assim. A Tamires trabalha há quase 10 anos com livrarias. Para ela, o amor pelos livros é hereditário. E é muito bonitinho, assim, porque na livraria, por exemplo, as crianças passam assim na frente, elas já ficam assim, é livraria, eu quero livro. E é o primeiro contato da criança, né, assim, com o livro é através dos pais, né, com o incentivo dos pais. Então, isso é também um outro motivo, né. É difícil você iniciar a leitura infantil num tablet, num Kindle, né, em alguma coisa assim. O livro é realmente muito importante. Isso mesmo, livro é sempre muito importante. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.